Bom dia, povo de Deus, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã eu quero apresentar, Deus, a minha vida, essa vida dessa pessoa que vai ouvir esse vídeo, Pai, nos dá sabedoria e entendimento para que possamos, Pai, entender de forma clara, concisa a Tua palavra em o nome de Jesus. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver esse livro. Meu nome é Pedro Salles. Eu gostaria nessa manhã de falar sobre algo que Deus colocou no meu coração aqui, sobre um texto que é muito pregado dentro das igrejas, que as pessoas muitas das vezes confundem muito, alguns pregadores, a teologia antiga até mesmo, colocam esse termo como a culpa em uma pessoa, né? E a gente tem que entender assim, entender que muitas das vezes nós julgamos uma pessoa por falta de conhecimento mesmo. Nós não temos conhecimento da causa, então julgamos uma pessoa por isso. Então vejamos o seguinte: quem cortou a orelha de Malco? Servos dos sacerdotes. Quando a gente vai para dentro da palavra, a gente vai entender que nos 4 evangelhos, os 3 sinóticos João, o evangelho segundo escreveu São João, nós vamos ver algumas comparações interessantes. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 50, Lucas vai registrar que é um deles, ou seja, indefinido. Marcos também vai na mesma linha de pensamento, porque Marcos 14, versículo 47, também nos fala sobre ou seja, indefinido, não deu nome. Mateus 10 também, do versículo 1, Mateus também nos diz a mesma coisa, né? Fala referente a essas coisas. Então nós temos que entender que eles falam sobre Se nós formos para o grego, no original, lá não está como indefinido, está aquele que tinha uma espada, ou aquele que carregava uma espada. Quando vamos para João, no capítulo de número 18, versículo de número 10, João vai nos falar sobre o nome de um autor. João vai nos chamar a atenção e dizer que quem cortou a orelha de Malco, né? João capítulo 18 e versículo de número 10, vai nos dizer desta maneira, assim, olha bem o que a Bíblia vai nos dizer. Então Simão Pedro puxou da espada e feriu, que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Veja, por exemplo, algumas colocações interessantes nesse versículo. Aqui João refere-se, então Simão Pedro puxou da espada, ou seja, trazia a espada que trazia. Isso quer dizer que ele carregava consigo uma espada. Então Simão Pedro carregava consigo uma espada. Mas nós sempre imaginamos que quem cortou a orelha de Malco seria o próprio Pedro. Pedro chamado de Cefas, lá no livro de João, no começo do livro de João. Então a gente imagina que seria Pedro. Mas quem é esse Simão Pedro? Simão Pedro, que a Bíblia está a dizer, nós estamos falando a respeito de Simão Pedro, o Zelodita, o que participava de uma seita, né? de uma organização chamada Zelodita. O que acontece é que o nome dele também era Simão Pedro. A gente coloca a culpa em Pedro, porque Pedro que veio ser líder da igreja, porque Pedro era mais espontâneo, parecia que Pedro era bravo, mas não era. Pedro era uma pessoa observadora, era alguém que observava e usava a sua fé para fazer tais atos. Então vamos aqui em Mateus, capítulo de número 10, versículo 1 a versículo 4, nós vamos entender, olha. Vamos começar do 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, veja bem, André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote,
Veja bem, aqui nós encontramos a expressão zelote, de um zelodita. E o que é ser um zelodita? Os zelotes começaram por volta do ano 4 antes de Cristo, né? Então, o que é a palavra zelote? Ela vem do termo grego, que é hebraico, melhor dizendo, vem do termo hebraico com o termo canai. O que quer dizer a palavra canai? Quer dizer zeloso pelo nome de Deus. Zelote, na verdade, eram judeus que tentavam expulsar os romanos dos seus simpatizantes da Judéia. Então, eles queriam expulsar. Como que eles queriam expulsar esse povo? Quem era realmente? Era um partido político. O zelote era um político judaico do século I, que procurava incitar o povo judeu a rebeliar-se contra o Império Romano e expulsar os romanos pela força das armas e conduzir a primeira guerra judaica romana. Isso aconteceu, essa guerra judaica romana aconteceu no ano 66 a 70, já na era cristã, que nós chamamos depois de Cristo, né? A fundação desse partido ocorre há 6 anos antes de Cristo. E a sua dissolução, que ele acabou-se no ano 73 depois de Cristo. Religião, judaísmo, país fundamental, Judéia. Então, quando nós vamos estudar a palavra, quando nós vamos entender a palavra, nós vamos ver que não foi Pedro que veio ser líder da igreja. Quem vai cometer tal ato é aquele que trazia consigo uma espada. Pedro era pescador. Quem vai cometer o ato é o zelodita, que trazia consigo uma espada. Então, quando a gente observa direito a palavra, a gente vai entender essas coisas. E por muitos anos Pedro pagou o preço, sem ter cometido nada. Entendeu? Espero que tenha esclarecido a sua mente nisso aí. Porque Pedro, coitado, levou a culpa por anos, por algo que ele não cometeu. Quem cometeu foi outro Simão Pedro, chamado o Zelote, que pertencia a um partido político e era judeu. E o interessante nisso tudo é que o cara andava com Jesus durante 3 anos e meio do seu ministério quase, e Jesus nunca mandou arrancar a espada da sua cintura e jogar fora. Aprenda a ser líder com Jesus. Jesus não nos incita a tirar os nossos erros de uma só vez. Mas no momento certo, quando ele arranca a espada, Jesus vai dar uma aula. Vai ensinar para ele que quem fere com a espada é ferido. Porque Jesus não veio libertar o homem pelas forças das armas. Jesus veio libertar o homem pelas forças do amor, da misericórdia. Jesus veio lutar conosco, não com armas humanas, mas com armas espirituais. Aleluia. Ele vem mudar a nossa vida, derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Aí o zelodita vai entender, vai se converter depois da morte de Jesus. É tanto que no derramamento do Espírito Santo ele estava lá, no livro de Atos, no capítulo número 2, lá estava ele com 120 reunidos em um só lugar, já sem a arma, recebendo a unção do Espírito Santo e depois indo pregar a palavra. Aleluia. Porque dos 12 apóstolos só teve um que se perdeu, foi Judas, que voltou para a sua própria concupiscência, seus próprios pecados. Mas Simão, Pedro, o zelodita, ou Simão, o zelodita, esse sim largou a espada. Depois Jesus morreu e se converteu de verdade a Jesus Cristo. Que nós possamos nos converter a Jesus de coração, de espírito, de alma e de corpo, né? Que nós possamos santificar de todo o nosso coração ao Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que vai estar ouvindo esse vídeo, Pai, via YouTube, via Facebook, Pai, que o Senhor abençoe de forma tremenda e especial e abre o entendimento dessa pessoa em o nome de Jesus. Deus abençoe, tenha um bom dia em o nome de Jesus.